Eu sempre odiei o calor. Mas naquela tarde em que o avião pousou em Salvador e o ar quente me envolveu feito um cobertor pesado, alguma coisa em mim disse que aquele verão não seria como os outros. Talvez fosse o pressentimento de que o tempo, dessa vez, não seria meu aliado. 2 anos haviam passado desde que minha mãe se mudou comigo para a Espanha. Eu fazia faculdade em Madrid, estudava história da arte e aprendia, aos poucos, a ser dona da minha própria vida. Meu pai, Robson, nunca me visitou. Ligava de vez em quando, com aquela voz autoritária disfarçada de preocupação. Sempre foi assim, o tipo de homem que achava que amar era o mesmo que controlar. Mas quando ele insistiu para que eu viesse passar as férias com ele, decidi aceitar. Por curiosidade, talvez. Ou culpa. Ou porque, no fundo, eu queria entender quem ele tinha se tornado. Vai ser bom para você conhecer a Esther, ele disse, ao telefone, com aquele tom seco que usava para mascarar o nervosismo. Ela vai adorar te receber. O nome ficou martelando na minha cabeça. Esther, a noiva do meu pai. A mulher que agora dormia na cama onde um dia minha mãe dormiu. O carro preto dele me esperava no estacionamento do aeroporto, com o vidro escuro e o ar-condicionado gelado demais. Tá diferente, ele disse, quando me viu. Você também. No bom ou no mau sentido. Ele riu, mas eu não respondi. Durante o caminho, as palavras ficaram presas entre nós, engolidas pelo som da estrada e pelo cheiro de couro do carro. Só quando passamos pelo portão da casa, uma mansão nova, de muros altos, piscina azul e jardim impecável, senti o estômago apertar. Meu pai nunca foi de desapegar. E, ainda assim, ali estava ele, vivendo uma nova vida. E então eu a vi. Esther desceu as escadas de vestido branco e sorriso calmo. O tipo de presença que muda o ar de um lugar sem precisar dizer nada. Tinha algo nela, talvez o jeito de olhar, ou o modo contido de falar, que fez meu coração acelerar sem explicação. Você deve ser a Beatriz, disse ela, estendendo a mão. A voz era suave, mas firme. O tipo de voz que se escuta com atenção. Sou eu. Eu ri, meio sem graça. Desculpa a bagunça da viagem. Imagina. Seja bem-vinda. E então ela me abraçou. Foi rápido, mas suficiente para eu sentir o perfume dela, leve, doce, com notas de jasmim e algo mais quente, quase amadeirado. Senti uma vertigem leve, como se tivesse esquecido o que responder. Nos dias seguintes, a rotina da casa parecia seguir um ritmo próprio. Meu pai saía cedo, voltava tarde. Esther ficava, às vezes regando as plantas do jardim, às vezes na varanda lendo. E eu, tentando ignorar a estranha curiosidade que crescia cada vez que ela passava por mim. Tinha algo diferente em como ela habitava o espaço. Era como se não precisasse provar nada a ninguém. E isso, vindo de alguém que viveu com Robson, já era um mistério em si. Uma tarde, depois do almoço, eu a encontrei no quintal, cuidando de umas plantas. Você entende disso? Perguntei. Um pouco. Ela sorriu, sem levantar os olhos. Aprendi com a minha mãe. E você, entende de quê? De arte. Respondi. Mas ainda tô tentando entender das pessoas. Ela riu. Esse é o estudo mais difícil. A conversa foi simples, mas deixou um silêncio diferente entre nós. Um silêncio que não pesava, mas vibrava. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei andando pelo quarto, ouvindo o som do mar ao longe. A casa era grande demais, e o eco dos meus próprios passos me fazia sentir como uma intrusa. Desci para beber água e, ao passar pela sala, vi uma luz acesa vinda da varanda. Era Esther. Ela estava sentada com uma taça de vinho, os cabelos presos de qualquer jeito, o olhar perdido no escuro do jardim. Não consegue dormir? Ela perguntou, sem se assustar com minha presença. Não. Jet lag, talvez. Me sentei perto dela. O mar ajuda. Ela apontou para além do muro. Quando eu tô ansiosa, ouço o som das ondas. Você tem cara de calma. E você tem cara de quem observa demais. Eu ri, sem saber o que responder. Por alguns segundos, só o barulho dos grilos e o vento se misturavam. Ela virou a taça na mão e me olhou de lado. Seu pai fala pouco de você. Imagino. Falei baixo. A gente nunca se entendeu muito. Ele é difícil. É uma palavra gentil para usar. Ela riu, mas havia algo triste naquele riso. Ele tem boas intenções, às vezes. Às vezes não é suficiente. Murmurei. Ela me olhou de novo, agora, sem disfarçar o interesse. Um olhar que atravessa. Que pergunta mais do que diz. Por um instante, senti como se ela enxergasse o que eu escondia. A raiva contida, a saudade,
o cansaço de tentar agradar alguém impossível. E, talvez, algo mais. Você parece cansada, Beatriz. Disse ela, finalmente. Ficar longe de casa faz isso com a gente. Eu não sei onde é minha casa, confessei. Esther respirou fundo, olhando o vinho antes de beber. Às vezes, a gente cria um lugar dentro da gente para se abrigar. Até encontrar um melhor. Você encontrou o seu? Perguntei. Ainda não. Respondeu, com uma calma que me desconcertou. Quando subi de volta pro quarto, o coração batia descompassado. Era só uma conversa, mas o eco dela ficou em mim como um perfume difícil de esquecer. Nos dias seguintes, comecei a reparar em pequenos detalhes. Como ela prendia o cabelo quando estava concentrada. Como falava com os funcionários, sempre com gentileza. Como ela evitava discutir com meu pai, mas seus olhos diziam mais do que suas palavras. Uma tarde, meu pai precisou viajar para São Paulo a trabalho. 2 dias, no máximo, ele disse. Vocês se cuidem. E foi aí que o silêncio da casa se transformou. Esther me chamou para almoçar fora. Tem um lugar lindo na beira do rio, disse. Durante o trajeto, o vento batia nos cabelos dela e o sol fazia pontinhos dourados nas suas sardas. Eu tentava não olhar demais, mas falhava. E quando ela sorriu para mim, de verdade, sem aquela distância educada de antes, algo dentro de mim derreteu. O restaurante era pequeno, com mesas de madeira e cheiro de mar. Conversamos sobre livros, sobre música, sobre viagens. Ela me contou que tinha estudado psicologia, mas nunca exerceu. Às vezes é mais fácil cuidar dos outros do que da gente, confessou. E eu pensei no quanto aquilo parecia verdade demais para nós duas. Voltamos no fim da tarde, o céu laranja e a estrada vazia. Ela dirigia descalça, com os pés finos tocando os pedais, e o som baixo do rádio misturado ao vento me deu vontade de que aquele momento nunca terminasse. Na entrada de casa, ela virou para mim e disse: senti falta de conversar assim. Assim como, sem precisar medir as palavras. A noite caiu devagar. Eu fiquei no quarto, ouvindo música, até que bateram à porta. Era ela, com 2 taças e uma garrafa de vinho. Achei que poderíamos continuar a conversa, disse, sorrindo. E eu deixei. Sentamos no chão, rindo à toa. Falamos da Espanha, de filmes, de amores que deram errado. Em algum momento, ela ficou em silêncio, me observando com aquele olhar que parecia atravessar camadas inteiras. Você tem um jeito curioso de olhar o mundo, Beatriz. Disse ela. Meio triste, meio encantado. É o que sobra quando a gente cresce demais antes da hora. Ela passou os dedos pelo cabelo, pensativa. Entendo bem isso. O tempo pareceu se dilatar. A música tocava baixinho. O vinho acabava. E havia algo no ar, uma vibração tênue, perigosa, impossível de ignorar. Quando ela se levantou para ir embora, ficou parada um segundo na porta. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Esther. Mas o modo como ela disse meu nome. Não era só boa noite. Era promessa. Era aviso. Fiquei ali, com o coração batendo no ritmo errado, sabendo que algo tinha começado. E que, talvez, eu não fosse capaz de impedir. A convivência com Esther acabou virando um tipo de refúgio inesperado. Eu não saberia dizer quando exatamente aconteceu, mas de repente, eu me via passando mais tempo com ela do que sozinha, e gostando disso. Nosso início foi feito de conversas longas, risadas discretas e silêncios que não doíam. Enquanto meu pai passava o dia fora, a casa ficava entregue a nós duas. Ela no jardim, podando as orquídeas, eu com um livro na varanda, observando. A diferença de idade, quase 20 anos, nunca pareceu um abismo. Pelo contrário, Esther tinha aquele tipo de inteligência tranquila, que não precisava se impor para ser admirada. Sabia ouvir, sabia provocar, e me fazia pensar sobre coisas que eu nem percebia que queria entender. Certa tarde, estávamos na cozinha, preparando um bolo de limão. Ela misturava os ingredientes com calma, concentrada, enquanto eu lia em voz alta um trecho de Virginia Woolf. A mulher precisa de um quarto só seu para escrever ficção. Li. Acho que também precisa de um quarto só seu para respirar. Concordo. Ela respondeu, sem tirar os olhos da massa. E às vezes esse quarto é invisível, um espaço interno que ninguém pode invadir. Você tem o seu? Ela parou, olhou para mim. Tô construindo. O meu vive cheio de bagunça. A bagunça é sinal de que você está viva. Aquela conversa, simples, ficou gravada em mim. Era como se cada palavra trocada abrisse uma janela, e eu quisesse morar ali dentro. Com o passar dos dias,
Eu comecei a esperar pelos momentos com ela. As caminhadas pela praia ao entardecer, as conversas sobre livros, os debates sobre arte, política, ou sobre como o tempo muda o jeito da gente olhar o amor. Esther era uma mulher que pensava com o corpo inteiro. Quando falava, os gestos acompanhavam o raciocínio, suaves, precisos. E eu, que sempre me achava boa em observar as pessoas, comecei a perceber que com ela eu observava demais. Meu pai, como sempre, parecia alheio a tudo. Controlava horários, fazia perguntas mecânicas, reclamava do sal na comida. Mas parecia não ver a ponte silenciosa que crescia entre nós duas. E talvez fosse melhor assim. Uma noite, ele precisou viajar novamente. Ficamos sozinhas, vendo um filme antigo no sofá. Esther adormeceu por alguns minutos, com a cabeça encostada no braço do sofá, e eu fiquei olhando, não por intenção, mas por instinto. A luz da TV desenhava traços suaves no rosto dela, revelando as marcas do tempo como quem mostra a beleza de uma história bem vivida. E foi ali, naquela calma entre uma respiração e outra, que percebi o que estava acontecendo comigo. Não era curiosidade. Não era admiração. Era algo que me puxava para perto, como se o corpo reconhecesse o que a mente tentava negar. Acordei assustada com a sensação. Passei a noite sem dormir. E, ainda assim, na manhã seguinte, ela apareceu na varanda com café e pão de queijo, e sorriu como se soubesse. Talvez soubesse. Os dias seguintes foram leves e estranhos. Ríamos mais. O toque entre nós ficou natural, um braço que encosta, um olhar que dura um pouco demais. Mas nada foi dito. Nada precisava ser dito. Quando percebi, já faltava menos de uma semana para o fim das minhas férias. O tempo, que antes parecia lento, agora corria com crueldade. Na véspera da minha partida, fomos caminhar pela praia. O sol estava se pondo e o vento trazia cheiro de maresia e despedida. Ficamos em silêncio por muito tempo. Até que ela disse, olhando o horizonte: "Quando você for embora, essa casa vai ficar muito mais quieta. Acho que vou sentir falta disso aqui." Murmurei. "E de você?" Ela virou o rosto para mim. "Eu também vou sentir sua falta, Beatriz." Meu nome, dito assim, soou como uma carícia. Por um instante, senti vontade de dizer tudo. De confessar o que eu vinha tentando esconder até de mim. Mas as palavras ficaram presas. E talvez tenha sido melhor assim. Na manhã seguinte, quando ela me levou ao aeroporto, o clima era de contenção. Meu pai não pôde ir. No carro, tocava uma música antiga, e a estrada parecia infinita. Nenhuma de nós falava muito. Até que, já perto do terminal, ela segurou minha mão, rápido, quase imperceptível. "Cuide de você, Beatriz", disse. "E não se perca por aí. Só se for de saudade." Respondi, sem pensar. Ela sorriu, mas o olhar dela ficou preso no meu por um segundo longo demais. E naquele segundo, sem beijo, sem palavras, sem nada físico, tudo foi dito. Voltar para Madrid foi como acordar de um sonho que eu não queria que terminasse. Mas o sonho não terminou. Ele apenas mudou de forma. Nos primeiros dias, trocamos mensagens curtas, de cortesia. "Chegou bem? Como está o tempo aí?" Seu pai mandou lembranças. Mas, aos poucos, as conversas se tornaram longas. Falávamos sobre tudo: filmes, livros, política, café, arte, o medo de envelhecer, o que é amor, o que é coragem. Falávamos sobre o nada e sobre o tudo. E, quando eu percebia, já eram 3 da manhã, e a voz dela no telefone soava mais próxima do que qualquer pessoa dali. Nos tornamos parte do cotidiano uma da outra. Ela me mandava fotos do jardim, do nascer do sol, de um novo vestido. Eu mandava fotos de Madrid, da universidade, de cafés escondidos onde eu escrevia textos que ela era a única a ler. Às vezes, ficávamos minutos em silêncio durante a ligação, só ouvindo o som da respiração do outro lado. E aquele silêncio era mais íntimo do que qualquer palavra. Mas nunca falávamos sobre nós. Nunca atravessávamos a linha. Era um pacto invisível, sustentado pelo medo e pela vontade. E o desejo, disfarçado de amizade, crescia devagar, como uma chama que se alimenta do ar. 8 meses depois, eu inventei uma desculpa. Disse à minha mãe que tinha sido convidada para o aniversário de uma amiga brasileira e que aproveitaria para matar a saudade do país. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. A verdade é que eu só queria voltar. Não por causa do Brasil, nem da praia, nem da comida. Mas porque, de alguma forma que eu não sabia explicar, Esther se tornará meu norte. Reservei as passagens,
Mandei uma mensagem rápida avisando ao meu pai, e uma bem mais longa para ela. Estou indo para aí em 2 semanas. A resposta veio em menos de 1 minuto. Vai ser bom te ver, Beatriz. Simples. Mas as palavras dançavam entre o óbvio e o que não podia ser dito. Nos dias seguintes, a ansiedade me acompanhou como sombra. Cada música no rádio, cada perfume, cada sonho parecia me preparar para algo que eu sabia que não conseguiria evitar. Eu dizia para mim mesma que era só amizade, que eu só sentia admiração. Mas quando fechei a mala e olhei pela última vez pro espelho antes de sair de casa, percebi. Não era só saudade. Era desejo. Era amor, o tipo que nasce errado, mas cresce certo. E naquele voo de volta, olhando pela janela as nuvens sobre o Atlântico, eu soube que, a partir daquele reencontro, nada mais seria como antes. O ar de Salvador parecia o mesmo, quente, úmido, pulsando vida. Mas tudo em mim era diferente. Dessa vez, eu não vinha visitar meu pai. Eu vinha ver ela. O avião pousou no fim da tarde. O sol se escondia atrás das nuvens e o céu tinha aquele tom alaranjado que sempre me lembrava o primeiro verão. Enquanto esperava minha mala na esteira, senti o coração bater como se o tempo tivesse voltado, mas não. 8 meses tinham passado. 8 meses de mensagens, ligações, risadas e silêncios que diziam mais do que palavras. Quando saí para a área de desembarque, vi o carro prateado parado um pouco distante. E, encostada na lateral, estava ela. Esther usava uma calça de linho clara e uma camisa azul, os cabelos presos num coque frouxo. Ela parecia igual e diferente ao mesmo tempo. Os olhos ainda eram calmos, mas havia algo neles, algo novo, mais profundo, talvez perigoso. Quando me viu, abriu um sorriso, aquele sorriso que eu não via há quase 1 ano, e que, por meses, eu só imaginava pela tela do telefone. Andei em direção a ela e, por um instante, o mundo pareceu encolher. Você veio mesmo, disse, a voz embargada. Eu disse que viria. Respondi, tentando soar natural, mas a verdade é que meu corpo já tremia. Ela deu 2 passos na minha direção e, antes que eu pudesse pensar, me abraçou. Não foi um abraço qualquer. Foi um abraço longo, urgente, como se ambos tivéssemos esperado demais por aquilo. Senti o perfume dela, o mesmo de antes, jasmim e madeira, e o toque morno da pele, o respirar perto do meu pescoço. Eu senti sua falta, ela murmurou, sem me soltar. Fechei os olhos. Eu também. Você não imagina o quanto. Ficamos assim por tempo demais para ser um cumprimento. O tipo de abraço que faz o corpo inteiro entender o que a boca ainda nega. Quando ela finalmente se afastou, os olhos dela estavam marejados, e os meus também. Meu pai não pôde vir? Perguntei, só para quebrar o ardêncio entre nós. Ele viajou ontem. Vai voltar amanhã à noite. Então temos tempo. Ela completou, e o modo como disse isso me tirou o fôlego. O caminho até a casa foi silencioso, mas confortável. A cada vez que nossas mãos se tocavam sem querer, ao trocar o rádio, ao pegar uma garrafa d'água, um arrepio percorria minha espinha. Era como se cada gesto simples carregasse a tensão de todos os meses que passamos fingindo normalidade. Quando chegamos, o céu já estava escuro. Ela me ajudou a levar as malas até o quarto. O mesmo quarto. O mesmo cheiro. Mas o ar parecia outro. Você quer comer algo? Perguntou, parando na porta. Não agora. Respondi. Acho que preciso respirar um pouco. Ela assentiu e ficou me olhando por alguns segundos, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Só sorriu de leve e fechou a porta. Eu sentei na cama, o coração acelerado. A imagem dela me abraçando repetia na cabeça, e pela primeira vez, eu parei de fugir do que sentia. Eu estava apaixonada. Sem margem para dúvidas, sem disfarce, sem desculpas. Mais tarde, quando desci para pegar água, ela estava na varanda. De novo aquele cenário que parecia repetir-se como um destino. A noite quente, o som distante das ondas, uma garrafa de vinho aberta sobre a mesa. Posso? Perguntei. Sempre. Respondeu, servindo uma taça para mim. Sentei ao lado dela, e por alguns segundos, só o barulho dos grilos preenchia o silêncio. Você não perguntou por que eu vim. Disse eu, finalmente. Eu sei por que você veio. Sabe? Ela virou o rosto para mim. Sei. Falou baixo. E é o mesmo motivo que me fez vir te buscar sozinha. O ar pareceu parar. Os olhos dela nos meus. O vinho esquecendo seu sabor. A linha que separava o não do sim se desfez ali. Esther. Eu sei, Beatriz. Ela respirou fundo.
Eu tentei me convencer de que era só amizade. Que era carinho. E não é? Perguntei, num sussurro. Não. Ela respondeu, firme, mas com a voz trêmula. Não é. As palavras caíram entre nós como confissão e sentença ao mesmo tempo. Olhei para ela, pro rosto sereno e, ao mesmo tempo, vulnerável, e percebi o quanto estávamos perdidas dentro do mesmo desejo. Você sabe o que isso significa? Perguntei. Que a gente tá se metendo num labirinto. Ela respondeu. Mas eu já tô dentro dele. E se não tiver saída? Então a gente inventa uma. A sinceridade dela me desmontou. Senti vontade de tocá-la, de dizer que eu também não queria mais fugir. Mas fiquei imóvel. Havia algo de sagrado naquele instante. Era o início, e nenhum início deve ser apressado. Eu esperei tanto para te ver de novo, confessei. E tentei não imaginar como seria. E agora que está aqui, agora eu não quero ir embora. Ela sorriu, triste. A gente sempre quer ficar onde o coração respira. O vento soprou, e um fio de cabelo dela caiu sobre o rosto. Sem pensar, eu estendi a mão e afastei. O toque foi breve, mas suficiente para incendiar tudo. Esther! Ela fechou os olhos. Não fala mais nada. Sussurrou. Só fica aqui comigo um pouco. E eu fiquei. Ficamos lado a lado na varanda, olhando o mar escuro, as taças vazias, o mundo dormindo. Nenhum beijo. Nenhuma promessa. Só duas mulheres, presas entre o certo e o inevitável. Mas naquele silêncio, o amor já existia, e nós duas sabíamos. Naquela noite, não dormi. Nem ela. Nossas janelas ficaram acesas até o amanhecer. E mesmo sem nos vermos, sabíamos que estávamos acordadas, presas ao mesmo pensamento, ao mesmo medo, à mesma entrega que, cedo ou tarde, não haveria mais como conter. O dia seguinte amanheceu com cheiro de chuva. O céu nublado refletia exatamente o que eu sentia por dentro, uma mistura de calma e tormenta. Meu pai só voltaria no fim de semana, e pela primeira vez desde que cheguei, eu e Esther tínhamos a casa inteira para nós. A manhã passou devagar. Tomamos café juntas, em silêncio, ouvindo o som da chuva bater no telhado. Ela parecia distraída, mexendo no celular, girando a aliança no dedo, um gesto automático que eu já conhecia. Eu tentava me concentrar em qualquer outra coisa, mas era impossível. Tudo nela me atraía. O tom da voz, o jeito de prender o cabelo, o modo como ela segurava a xícara. No começo da tarde, o tempo abriu. O sol apareceu tímido, refletindo nas folhas molhadas do jardim. Ficamos sentadas na varanda, cada uma com um livro, mas nenhuma realmente lendo. A tensão entre nós era tão palpável que parecia vibrar no ar. Depois de um tempo, ela fechou o livro e me olhou. Você está diferente, Beatriz. Disse. Diferente como? Como quem sabe o que quer. Sorri de leve. Talvez porque agora eu saiba. E o que é que você quer? A pergunta ficou suspensa no ar, densa. Eu encarei o horizonte por um instante, respirei fundo e deixei sair o que estava preso há meses. Eu quero parar de fingir, Esther. Ela franziu o senho, confusa. Fingir o quê? Que o que eu sinto por você é amizade. Que eu consigo te olhar e não sentir nada. O silêncio que veio depois foi quase ensurdecedor. O vento parou, o tempo pareceu segurar a respiração. Ela me olhou demoradamente, os olhos marejados e surpresos. Beatriz, murmurou. Você não sabe o que está dizendo? Sei, sim. Respondi, firme, mas com a voz trêmula. Eu tentei negar, tentei convencer a mim mesma de que era admiração, carinho, qualquer coisa que não fosse amor. Mas eu não consigo mais. Eu estou apaixonada por você, Esther. Ela desviou o olhar, como se as palavras tivessem peso demais para sustentar. Você não devia ter dito isso. Por quê? Porque eu também sinto, e passei meses tentando não admitir. O chão pareceu sumir sob meus pés. Ela respirou fundo, e as lágrimas começaram a se acumular nos olhos. Eu jurei para mim mesma que não me envolveria mais. Que não me deixaria sentir isso de novo. De novo? Perguntei, baixinho. Ela assentiu, olhando o vazio. Antes de conhecer seu pai, eu me apaixonei por alguém. Uma mulher. A confissão veio num fio de voz. Ela era mais nova que eu. Linda, intensa, me fez acreditar que o amor podia curar tudo. Mas no fim, ela só me destruiu. Fiquei em silêncio, deixando que ela continuasse. Quando acabou, eu perdi tudo. O emprego, os amigos, o chão. Seu pai apareceu quando eu estava quebrada. Ele me deu estabilidade, um tipo de segurança que eu achava que precisava. E agora? Perguntei. Ela olhou para mim,
e a dor nos olhos dela era quase física. Agora eu percebo que segurança não é o mesmo que paz. Ficamos quietas por um tempo, o som distante do mar preenchendo o vazio entre nós. Senti vontade de segurá-la, mas me contive. Eu não quero ser mais um erro para você, falei, a voz embargada. Você não é um erro, Beatriz. Respondeu, rápida. Você é, o que eu não esperava mais sentir. A sinceridade dela me atingiu em cheio. Ela se levantou, andou até a beira da varanda e ficou olhando o horizonte. Eu pensei que o amor fosse algo que acontecia uma vez só. Disse. Mas às vezes ele volta de outro jeito, em outra pessoa. E a gente se assusta, tenta fugir, porque já sabe o quanto dói. E você quer fugir? Perguntei. Ela virou para mim, devagar. Eu quero entender. Fiquei de pé, me aproximei até ficar a poucos centímetros dela. O coração batia tão alto que eu podia jurar que ela ouvia. E se entender significar aceitar? Ela hesitou. Aceitar é fácil. Viver com isso é que é difícil. Então a gente pensa juntas. Falei, olhando nos olhos dela. Pensa num jeito que não machuque ninguém. Impossível sair ilesa, Beatriz. Talvez. Mas fingir também machuca. Ela respirou fundo, e por um instante, o mundo pareceu parar. Nossos olhares se encontraram e, pela primeira vez, nenhuma desviou. Ela levantou a mão, hesitante, e tocou meu rosto, leve, quase com medo. Eu fechei os olhos, sentindo o toque como se fosse a primeira vez que alguém me tocava de verdade. Eu sonhei com isso tantas vezes, sussurrei. E eu tentei esquecer, ela respondeu. Mas o corpo lembra o que a mente tenta apagar. As palavras ficaram presas entre nós, flutuando. O ar cheirava a maresia e vinho, o mesmo cheiro daquela primeira noite em que percebi que estava perdida. Ela encostou a testa na minha, os olhos fechados. Me diz o que a gente faz com isso agora, Beatriz. A gente vive um dia de cada vez. E seu pai? Amanhã ainda não chegou. Ela sorriu, um sorriso pequeno, trêmulo, mas verdadeiro. Eu devia me afastar. Então por que não faz isso? Porque eu não quero. Ficamos assim, coladas, respiração contra respiração, sem beijo, sem pressa. E foi ali, naquele quase, que o amor se tornou real. Nos dias seguintes, tudo ganhou outro sentido. As conversas continuaram, mas agora havia um nós em cada frase. Falávamos de possibilidades, de medos, de como o tempo tinha sido cruel e generoso ao mesmo tempo. Nenhuma sabia como lidar com o que estava nascendo, mas ambas sabiam que não dava mais para voltar atrás. Quando a noite chegava, eu ouvia o som dos passos dela no corredor e meu corpo inteiro reconhecia. Às vezes ela batia à porta, com uma desculpa qualquer. Sobrou vinho, não consigo dormir, quer conversar um pouco. E a cada conversa, o espaço entre nós diminuía mais. Ainda não havia beijo. Mas o amor já dormia entre nós duas. Os dias seguintes pareceram suspensos no tempo. A chuva vinha e ia, o sol voltava, e cada manhã tinha o mesmo ritual: café, risadas, silêncios cheios de significado. Meu pai ainda não voltará, e, dentro daquela bolha frágil e luminosa, o mundo parecia nos pertencer. De manhã, eu ajudava Esther com o jardim. Ela me ensinava o nome das plantas, me mostrava como cuidar das orquídeas, e eu fingia aprender, quando, na verdade, só queria ouvir a voz dela. À tarde, cozinhávamos juntas, ouvindo músicas antigas. Às vezes ela cantava baixo, e era como se o ar ficasse mais leve. E à noite era o momento em que a casa dormia, mas o que havia entre nós despertava. Uma dessas noites, o vento soprava forte, e faltou luz. O som da chuva batendo nas janelas parecia um aviso do destino. Esther apareceu na porta do meu quarto com uma vela na mão. Trouxe um pouco de luz. Disse, sorrindo. Você sempre traz. Respondi, antes que pudesse me conter. Ela riu, mas o olhar ficou preso no meu por tempo demais. Entrou, colocou a vela sobre a mesa, e por um instante ficamos em silêncio. Só o som da tempestade e o estalar distante dos trovões. Você tem medo de chuva? Ela perguntou. Tenho medo de ficar sozinha. Confessei. Você não está sozinha. Disse, baixinho. Sentei-me na beira da cama e ela se aproximou. A luz da vela desenhava sombras suaves no rosto dela. Esther. HM. Eu fico pensando se tudo isso é um sonho. Se for, é o mais bonito que já tive. Ela se sentou ao meu lado. As mãos se tocaram, um toque pequeno, mas que acendeu algo antigo, latente, inevitável. O mundo inteiro se reduziu ao som da chuva e à distância mínima entre nós. Eu tentei lutar contra isso,
ela disse. Eu juro que tentei. Eu também. Respondi, e a voz saiu trêmula. Mas quanto mais eu tento, mais me sinto perto de você. Ela virou o rosto para mim, os olhos marejados. O amor chega nas horas erradas, Beatriz. Ou certas demais. Sussurrei. Foi então que ela me beijou. Devagar, com a delicadeza de quem sabe o risco que corre. Um beijo que não era pecado nem promessa, era reconhecimento. Era a confissão de tudo que as palavras não conseguiam mais segurar. Quando se afastou, respirou fundo, como quem volta à superfície depois de mergulhar. Eu devia me sentir culpada, disse ela. Mas não sinto. Eu também não. Respondi. Pela primeira vez, sinto que estou onde devia estar. Ela encostou a testa na minha, e ficamos assim, apenas respirando, deixando o tempo existir sem pressa. A chuva lá fora acalmou, e o som do vento parecia embalar nosso silêncio. Nada mais foi dito. Nem precisava. A partir daquele instante, sabíamos que tudo havia mudado. Na manhã seguinte, ela me chamou para tomar café na varanda. Estava mais serena, mas o olhar ainda carregava aquele brilho contido de quem se lembra. O que a gente faz agora? Perguntei. Vivemos. Respondeu. Um dia de cada vez. E meu pai? Ela suspirou. Ele vai voltar amanhã. A palavra amanhã pareceu um trovão em meio à calma. Mas nós fingimos não ouvir. Fizemos o almoço juntas, rimos de pequenas bobagens, e passamos o resto do dia tentando guardar dentro de nós aquele pedaço de eternidade. À noite, ela preparou vinho e música. Para relaxar, disse. Mas eu sabia, era nossa forma de despedida. Nos sentamos no sofá, lado a lado, sem tocar. A música antiga falava de amores que não podiam ser, e o silêncio entre nós dizia mais que a letra. Eu nunca pensei que o amor pudesse ser tão bonito e tão cruel ao mesmo tempo. Ela murmurou. É bonito porque é verdadeiro. Respondi. E cruel porque o mundo não deixa ser simples. Então a gente simplifica. Disse, segurando a mão dela. Ficamos ali até tarde, rindo e chorando ao mesmo tempo. E quando ela se levantou para ir dormir, virou-se na porta e disse. Se eu pudesse escolher, escolheria você. As palavras ficaram ecoando em mim por horas. No dia seguinte, o som do portão se abrindo me despertou. Meu coração gelou. Meu pai tinha voltado. Corri para a janela. O carro dele estava na garagem. E lá embaixo, vi quando ele desceu, chamou Esther, e ela saiu da cozinha para recebê-lo. A cena foi rápida, comum. Um abraço, um beijo leve no rosto, gestos de um casal acostumado ao teatro da rotina. Mas para mim, cada segundo foi uma lâmina. Fiquei parada, observando, sentindo uma mistura de medo, culpa e perda. Porque agora eu sabia, tudo que vivemos não era um devaneio. Era real. E o real, às vezes, é o que mais machuca. Mais tarde, quando desci, ela me olhou rápido, sem dizer nada. O olhar dela dizia tudo: cuidado, silêncio, resistência. Meu pai falou o tempo todo sobre a viagem, sem perceber o clima estranho que tomava o ar. E eu, tentando sorrir, só pensava em uma coisa. Como se ama alguém que não pode ser amado. À noite, me tranquei no quarto. Ouvi passos no corredor, o som da porta dela se fechando. E então o mundo voltou a ficar em silêncio. Mas antes de dormir, chegou uma mensagem no meu celular. Nada do que aconteceu foi errado. Errado seria fingir que não foi verdadeiro. E segurei o telefone contra o peito e fechei os olhos. Aquela frase era o que me restava dela, por agora. Mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Nem perto disso. Os dias que seguiram a volta do meu pai foram os mais longos da minha vida. O riso fácil da casa se perdeu. A harmonia que antes existia entre nós, mesmo sob o disfarce de normalidade, se dissolveu no ar. E eu e Esther viramos duas estranhas presas na mesma casa, tentando esconder o que o olhar já não conseguia disfarçar. Durante as refeições, ela falava pouco. Meu pai, alheio a tudo, comentava sobre negócios, política, o preço da gasolina. Eu sorria quando ele esperava que eu sorrisse, respondia quando ele perguntava, e contava os minutos até poder me trancar de novo no quarto e respirar sozinha. Às vezes, à noite, eu ouvia o som dela andando pelo corredor, passos lentos, inquietos. Sabia que ela também não dormia. Nenhuma de nós dormia mais. Na manhã da minha partida, ela apareceu no meu quarto. Não bateu. Apenas entrou, com os olhos marejados e a voz presa. Seu pai já saiu, disse. Foi resolver umas coisas na cidade. Assenti, sem conseguir olhar para ela. Estava sentada na beira da cama, com a mala pronta ao lado.
Ela deu alguns passos, parou na frente da janela e respirou fundo. Eu devia te odiar. Falou, finalmente. Por quê? Perguntei. Por que você me lembrou o que é sentir de verdade? E isso dói. Me levantei, me aproximei devagar. Eu não quero que doa. Mas dói mesmo assim. Ela respondeu, virando-se para mim. E talvez essa dor seja o que me faz saber que foi real. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela pegou minha mão. Você vai voltar para a Espanha. Vai seguir sua vida. Vai ser feliz, Beatriz. E você? Eu preciso arrumar a minha bagunça primeiro. Senti o coração afundar. Vai me esquecer? Ela sorriu triste. Nem se eu quisesse. O tempo pareceu parar ali, entre o que poderíamos ter sido e o que nunca seríamos daquele jeito. Ela me acompanhou até a porta, e quando o táxi chegou, apenas tocou meu rosto com a ponta dos dedos, num gesto pequeno, quase imperceptível. Mas suficiente para me desmontar por dentro. Vai! Ela disse, baixinho. Antes que eu peça para você ficar. E eu fui. Os meses seguintes foram cinza. Tentei mergulhar nos estudos, nas aulas, nos cafés, nas ruas de Madrid. Mas nada me distraía por muito tempo. O perfume dela me perseguia nos corredores, nas pessoas, nos sonhos. A cada mensagem não enviada, a cada madrugada em que eu quase ligava e não ligava, eu percebia que ainda estava presa a ela. 3 meses depois, recebi uma única mensagem. Beatriz, estou me separando. Preciso respirar. Cuide-se. Foi como um golpe. Não havia promessa, nem pedido, nem despedida. Mas havia libertação e dor. E mesmo sem resposta, eu soube que algo tinha mudado para sempre. Passaram-se 8 meses. O inverno madrilenho era rigoroso, e eu já tinha aprendido a conviver com o frio e o silêncio. Até o dia em que o passado bateu à minha porta, literalmente. Era uma quinta-feira, fim de tarde. Eu tinha acabado de chegar da universidade, com o corpo cansado e a cabeça longe. Quando ouvi a campainha, pensei que fosse o correio. Mas, ao abrir a porta, o mundo parou. Esther estava ali. Usava um casaco bege longo, o cabelo solto, os olhos brilhando como se carregassem 1000 lembranças. O tempo não a mudará, ou talvez tivesse mudado apenas o suficiente para deixá-la mais real, mais inteira. Por um segundo, eu achei que estava sonhando. Mas ela sorriu, e o som da voz dela me trouxe de volta à vida. Oi, Beatriz. Esther, o que você está? Como você? Ela respirou fundo, e antes que eu terminasse a frase, disse. Eu vim. A palavra simples se expandiu dentro de mim. Eu vim. Como se todo o oceano entre nós tivesse sido atravessado só por isso. Você? Minha voz falhou. Você se separou? Sim. Respondeu. Levei um tempo para entender o que eu queria. Mas agora eu sei. E o que você quer? Perguntei, quase sem ar. Ela deu um passo à frente, parando tão perto que eu podia sentir o cheiro do perfume dela, o mesmo jasmim e madeira. Você. As lágrimas vieram antes de eu conseguir responder. Ela estendeu a mão, tocou meu rosto, e o toque era tão familiar que tudo dentro de mim desmoronou. Você não devia ter vindo, sussurrei. Eu devia, sim. Passei a vida toda ficando onde esperavam que eu ficasse. Desta vez, eu vim onde eu quero estar. Eu ri, entre o choro. E se for tarde demais? Ela sorriu. Então eu cheguei na hora certa para começar de novo. Foi ela quem me puxou, devagar, como quem não quer assustar o destino. E o beijo, o primeiro longe da culpa, foi leve, calmo, como um recomeço. Não havia mais segredos, nem promessas quebradas. Havia nós. Depois, ficamos na varanda do meu pequeno apartamento, observando as luzes de Madrid. Ela segurava minha mão como quem segura algo precioso. Eu vendi a casa. Disse. Deixei tudo para trás. E o que vai fazer agora? Ainda não sei. Talvez comece outra vez aqui. Ela me olhou. Com você, se quiser. Eu ri, emocionada. Eu quis desde o primeiro verão. O vento frio nos envolveu, e pela primeira vez, o frio não doeu. Porque havia calor no olhar dela, verdade nas palavras, e paz no silêncio. Esther me abraçou por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Viu só? Sussurrou. Às vezes o amor espera. E quando ele chega, a gente não deixa ir embora. Fiquei olhando as luzes da cidade refletidas nos olhos dela. E percebi que, finalmente, eu estava em casa. Nunca imaginei que o amor pudesse ter esse som. O som calmo de uma cidade estrangeira acordando, o barulho dos sinos de uma igreja ao longe, o café sendo coado, e uma voz familiar dizendo baixinho. Dorme mais um pouco. Ainda está frio lá fora.
8 meses haviam passado desde o dia em que Esther bateu à minha porta em Madrid. 8 meses desde que tudo o que parecia impossível se tornou simples, e tudo o que era silêncio virou vida. Ela ficou. Não por impulso, não por fuga, mas porque, pela primeira vez em muitos anos, tinha escolhido ficar onde o coração dela batia em paz. Nos primeiros dias, vivíamos entre o medo e o encantamento. Medo de sermos julgadas, medo de que o mundo lá fora ainda carregasse as mesmas amarras de antes. Mas bastava um olhar, um toque, um riso partilhado no meio de uma tarde qualquer, para o medo se dissolver. Esther vendeu a casa no Brasil sem olhar para trás. Eu já deixei o que tinha que deixar, disse. Ela se aposentara pouco antes da separação, era servidora pública, concursada federal na área de psicologia, mas o corpo e a mente já pediam pausa. Crises de ansiedade, insônia e um diagnóstico leve de exaustão a fizeram perceber que precisava começar de novo. A aposentadoria foi o empurrão que faltava. Todo mundo acha que se aposentar é parar. Ela dizia, sorrindo. Mas, para mim, é começar outra vida. E qual é o seu novo trabalho agora? Eu perguntei, brincando. Te amar direito. Respondeu, com aquele tom leve que só ela tinha. O apartamento em que morávamos era pequeno, com uma varanda estreita de onde se via o pôr do sol refletindo nas janelas antigas do bairro de Lavapiés. Ela enchia o lugar de plantas, herança do jardim que deixou no Brasil. E eu enchia de livros, quadros e cheiros de café. Nossa rotina era simples, quase doméstica, mas tinha algo de sagrado. De manhã, eu ia à universidade, e ela ficava escrevendo, às vezes pequenos textos, às vezes longos relatos sobre a própria vida, que ela dizia serem terapia sem divã. À tarde, preparávamos o almoço juntas. Ela cortava os legumes e falava sobre política, filosofia, arte. Eu escutava, fascinada, e percebia o quanto havia aprendido com ela sem perceber. À noite, saíamos para caminhar pelas ruas de Madrid, de mãos dadas quando ninguém olhava. Mas com o tempo, paramos de esconder. O mundo não era mais o mesmo. E nós também não éramos. Certa noite, sentadas na varanda, conversando sobre o futuro, perguntei: Você não sente falta do Brasil? Ela sorriu, olhando as luzes da cidade. Às vezes. Do cheiro de terra molhada, do som dos passarinhos no quintal. Mas não da vida que eu tinha lá. Nem dele. Perguntei, hesitante. Ela suspirou. Seu pai? Não. Respondeu com calma. Robson foi parte de um capítulo que já terminei. Ele merecia alguém que o entendesse, e eu merecia a liberdade que nunca tive com ele. Ele sabe? Perguntei, baixinho. Sabe? Respondeu. Eu contei. Olhei para ela, surpresa. Contou. Sim. Ele me ligou um mês depois que eu vim para cá. Quis entender. Achei que devia ser honesta. E o que ele disse? Ela sorriu, triste. Que finalmente fazia sentido eu nunca ter sido dele de verdade. O silêncio que seguiu foi longo, mas não doeu. Esther se encostou em mim, e ficamos ali, respirando juntas, o vento frio misturado ao cheiro das plantas que ela cuidava com tanto carinho. Houve dias difíceis também. A adaptação não foi simples. Os documentos, o idioma, a burocracia espanhola, tudo parecia feito para testar nossa paciência. Mas ela nunca reclamava. A gente lutou tanto para chegar aqui, dizia. Agora, o resto é detalhe. E foi. Aos poucos, ela começou a dar aulas particulares de psicologia humanista para alunos estrangeiros, online. Eu terminava minha faculdade, sonhando em trabalhar com curadoria de arte e exposições sociais. E o que antes parecia um amor impossível virou o alicerce de uma nova vida. Nos finais de semana, viajávamos. Barcelona, Sevilha, Lisboa. Ela dizia que queria ver o mundo com olhos novos. E cada cidade era um recomeço. Nas fotos, raramente aparecíamos juntas, não por vergonha, mas por delicadeza. Era um amor que não precisava se exibir para ser imenso. Um dia, perguntei a ela se tinha medo do futuro. Ela pensou por um instante e respondeu: Não, só medo de não viver o presente direito. E se o destino mudar de novo? Insisti. Ela segurou minha mão. O destino muda o tempo todo, Beatriz. O amor é que escolhe ficar. O tempo passou, e, quando percebi, já fazia um ano desde que ela chegará. No mesmo dia, o céu amanheceu claro, e ela me chamou na varanda. Feche os olhos, disse. Quando abri, vi uma pequena moldura sobre a mesa. Dentro dela, uma foto da praia onde tudo começou, a casa antiga do meu pai ao fundo, o mar refletindo o pôr do sol. Abaixo, uma frase escrita à mão,
com sua caligrafia firme. Nem todo amor precisa nascer no tempo certo. Alguns chegam quando a alma está pronta para recebê-lo. Eu olhei para ela, emocionada. Você guardou isso? Não, disse, sorrindo. Eu voltei lá antes de vir para cá. Tirei essa foto sozinha. Queria trazer a lembrança, mas não o arrependimento. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ela me puxou para perto e me abraçou. Eu nunca imaginei que o amor pudesse ter esse gosto, sussurrei. Qual? O gosto da paz. Hoje, quando olho para ela, às vezes lendo no sofá, às vezes dormindo com a cabeça no meu colo, percebo que tudo valeu a pena. As esperas, os silêncios, as despedidas. Porque foi o tempo que nos fez certas uma para outra. Não o tempo que passamos juntas, mas o tempo que demoramos para chegar até aqui. Esther continua sendo aquela mulher calma e forte, com os olhos que veem o mundo de dentro para fora. E eu continuo sendo a garota que, um dia, foi passar férias no Brasil e encontrou, sem querer, o amor que mudaria tudo. Ela costuma brincar dizendo que a nossa história é impublicável. Mas toda vez que me olha daquele jeito, sei que ela se orgulha de cada vírgula que escrevemos juntas. O amor proibido virou amor possível. E o que começou como erro virou destino. Às vezes, quando o verão chega, sentamos na varanda e falamos sobre o passado. Ela segura minha mão e diz: A vida me tirou muito, Beatriz. Mas te trouxe. E isso basta. E eu penso que sim, basta. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de explicação. Só de coragem. E nós tivemos a nossa.